Legal. Para a aula de hoje aqui, então, Ian, o combinado era de fazer aí um acerto na parte da eletrônica. Eu vou então seguir esse ponto. Vou avançar aqui umas partes que nós vimos já no slide, tá? Então não vou repeti-las novamente, eu só estou mostrando aqui para ficar registrado o que a gente falou, né? E é claro que vocês tendo dúvida aí, não estando muito claro alguns pontos, a gente vai estar falando aqui e também na prática, tá? Então a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Corrente elétrica, tensão elétrica, resistência, né? E aí vamos seguir aí. Vimos que esses elementos são da natureza e que o homem aprendeu aí a lidar com eles e direcionar eles para criação de produtos, equipamentos eletrônicos e outras questões aí, tá bom? Vimos que, na verdade, é um fenômeno do átomo que tem uma propriedade que é possível ela ser transmitida a outro átomo, que no caso são os elétrons. Então, materiais que são bons condutores elétricos, a gente costuma dizer que são materiais que conduzem eletricidade em função dos elétrons poderem se deslocar de um ponto ao outro. Mas que na prática isso só ocorre quando há uma diferença de potenciômetro. Isso eu sei que ainda não está muito claro para vocês, eu tenho certeza que a gente vai esclarecendo isso à medida que as aulas vão avançando aí. Essa diferença de potenciômetro, basicamente, a gente tem energia acumulada de um ponto e quando a gente liga no outro polo, ela começa a deslocar. Nas aulas anteriores, eu deixei claro que existem duas formas da gente tratar as correntes elétricas. A corrente elétrica, propriamente dito, é a passagem dos elétrons, é a transmissão dos elétrons no seu meio condutor, tá? No seu meio transmissor de energia. Existem duas formas de fazer isso. Na AC, que seria a corrente alternada, vem do inglês alternate current, e o DC, que vem do inglês de direct current, que seria a corrente direta, onde ela corre num único sentido, numa única direção. Para nós, o que importa aqui nesse primeiro momento, Ian e João, é que o circuito eletrônico, equipamentos eletrônicos, geralmente são corrente direta, tá? Então, uma placa de celular, uma placa de computador, uma placa de um notebook, uma placa de palm, uma placa de uma televisão Smart TV, uma boa parte do seu circuito eletrônico transmite corrente direta. E a corrente alternada são as correntes transmitidas na eletricidade, nas tomadas elétricas, tá? Então, nesses fios de alta tensão, fio de poste, é tudo corrente alternada, ok? E a corrente direta fica por conta dos equipamentos eletrônicos. Vamos avançar aqui nossa aula, tá? Fizemos aí uma referência, então, a cada uma dessas propriedades: tensão, resistência, tá? E a corrente. Na aula passada, no finalzinho da aula passada, então o Sami está chegando aí. No finalzinho da aula passada, eu mencionei com vocês que, da mesma forma, quando eu falo para vocês, olha, gente, hoje eu fui dar uma corrida aí, fui dar uma caminhada, eu andei 2.000 metros, né? Isso está correto. A gente também pode falar que eu corri 2 quilômetros, né? Então, quando a distância ela começa a ficar muito grande, a gente passa a medir essa distância em quilômetros, não mais em metros. Então, isso na verdade é só uma forma de medida de distância. Então, na eletricidade, em outras áreas, essas grandezas, elas são comuns, tá? Então, existe o volt, mas existe o kilovolt, o megavolt, o milivolt e o microvolt. Esses dois aqui são referências menores, esses dois primeiros são referências maiores. Então, existe a corrente é medida por 1 ampere. Então, existe uma corrente alta, quiloampere, existe uma corrente mais alta ainda, megaampere, e existem correntes baixas, miliampere e microampere. Ou seja, correntes baixas vão ser utilizadas em circuitos eletrônicos, placas de celulares. Correntes mais altas são circuitos mais complexos, circuitos grandes, tá bom? Uma voltagem, né, uma tensão elétrica, volts é tensão, tá, gente? Uma tensão, uma voltagem mais baixa, a gente vai encontrar em placas eletrônicas, placas de celular, de computador, de notebook. Então, quando eu vou medir lá uma parte da placa em termos de tensão elétrica, eu vou medir 2 volts, 3 volts, 1,5 volt, às vezes até meio volt. Agora, quando eu vou medir um outro circuito mais complexo, um circuito de elétrica, por exemplo, eu vou medir kilovolts, kvolts, né? Uma rede elétrica, uma estação,
a tensão elétrica é extremamente alta, então a gente vai medir ela em quilowatts, né? São valores mais altos. Então, essa tabelinha que vocês estão vendo aqui é somente uma referência a grandezas de todos os termos que nós temos, de resistência, de corrente, de tensão e de potência, tá bom? Eu vou seguir aqui mostrando para vocês os componentes eletrônicos, que é onde nós já estamos aqui. Isso daqui, na nossa aula presencial, eu farei referências para vocês lá, para ficar bastante claro para vocês aí essa questão aqui, tá bom? E aí, também eu mostrei para vocês que existe a lei de Ohms, onde existe aí uma tabela para a gente poder fazer cálculos e poder fazer um circuito funcionar corretamente, tá? Essa tabela aqui, ela está sendo mostrada para vocês. Aqui eu tenho a potência. Como é que eu meço uma potência? Potência é igual a tensão, V é tensão, vezes corrente elétrica. Tá? Então, ó, eu tenho aqui 5.500 watts de potência é igual a 220 dividido por 25 amperes. Esse, então, é um circuito bem projetado aqui. Eu tenho também como calcular o valor de tensão elétrica. Para mim calcular o valor de tensão elétrica, eu preciso pelo menos ter a potência e a corrente. Então, desse lado de cá, né, ó, dependendo dos campos que nós tivermos, a gente chega a esses valores. Eu preciso de duas informações para obter a terceira informação, tá bom? Ó, eu preciso de duas informações, ou seja, ó, eu preciso do valor de resistência, né? Ó, eu preciso aqui do valor de resistência, o valor de corrente. Quando eu tenho o valor de resistência, o valor de corrente, eu multiplico resistência pela corrente, e aí o que eu vou conseguir ter é a tensão elétrica, que é a tensão. Quando eu quero calcular a corrente elétrica, eu preciso ter o valor da tensão elétrica. Qual é o valor da tensão elétrica? Está aqui, ó, 220 volts. Aí eu tenho o valor da corrente. Qual é o valor da corrente? 8,8 ohms. Dividindo 220 por 8,8, eu vou ter o 25 amperes, tá vendo? Então, essas fórmulas que tem aqui, e se repetem as letras, mas são combinações diferentes, para a gente obter os valores. Farei também uma prática com vocês em laboratório, tá, gente? Por enquanto em laboratório. E aí vamos avançar então para o estudo de componentes, tá bom? De novo, né? Por que o estudo de componentes, professor? A gente reconhecendo o papel de um capacitor, reconhecendo o papel de um transistor, reconhecendo o papel de um diodo, ou como vocês fizeram a atividade passada do transistor, né? É possível a gente olhar um esquema eletrônico como esse, tá vendo? Esse esquema eletrônico aqui, ele faz uma referência ao speaker, né? E a LED do iPhone 6, então a partir do iPhone 6. E quando eu olho aqui, ó, quando eu olho aqui, eu tenho através de um diagrama, isso aqui é um esquema eletrônico, tá vendo? Eu tenho referências de componentes eletrônicos, tá bom, gente? Então, quando você vê esse C1695, esse C ele é de capacitor. Então, esse aqui é um capacitor de 6,3 volts, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Então, ó, ele é um capacitor de 6,3 volts. Ou seja, significa dizer, gente, que se eu pegar o meu equipamento eletrônico, multímetro, por exemplo, e eu for medir isso aqui na placa, funcionando, o valor de tensão que eu tenho que achar aqui é muito próximo desse valor, 6,3, né? Pode estar 6,2 alguma coisa, 6,3 alguma coisa, não pode estar um valor diferente disso, tá? A não ser que o dispositivo não esteja sendo acionado. Se o dispositivo estiver desligado, às vezes o valor dele é zero mesmo, tá bom? Então, a ideia do estudo de componentes eletrônicos é a gente olhar para isso aqui e reconhecer, tá bom? Voltando, então, para os componentes eletrônicos, nós temos alguns componentes básicos na eletrônica, tá, gente? Agora, então, é a área da eletrônica. A gente tem um componente chamado capacitor. O capacitor,
ele é um componente muito fácil da gente identificar ele, da gente enxergar ele. Ele tem um aspecto muito comum. O detalhe é que nós temos alguns modelos de capacitores, tá? Então, tudo é capacitor, mas tem modelos diferentes. Eu estou mostrando para vocês só um capacitor, que é o capacitor de eletrolítico, é esse capacitor aqui. Ele tem esse formato parecendo um tamborzinho. Ele lembra uma pilha, mas não é uma pilha, é um capacitor. E ele tem algumas características que faz a gente identificá-lo como sendo capacitor, tá? Se vocês observarem aqui, ó, esse capacitor aqui, ele tem um lado que ele tem uma faixa branca aqui, ó, cinza, ó. Essa faixa cinza, gente, ele está dando aqui um tracinho aqui, ó. Esse seria o traço de menos, por incrível que pareça aqui, ó, o menos, ele está indicando que esse lado aqui é o lado negativo e esse lado aqui, consequentemente, é o lado positivo, tá bom? Então, a gente costuma dizer que esse capacitor aqui, ele é polarizado, né? O que que é um capacitor polarizado? Ou o que que é um componente polarizado? Quer dizer que ele diferencia lado positivo de lado negativo, tá bom? Então, aqui embaixo a gente tem outro capacitor, praticamente do mesmo modelo, tá vendo? Ó? E aí aqui eu consigo ver claramente, ó, qual é o lado negativo dele. Esse aqui é o lado negativo dele. Então, essa haste aqui, eu vou ter que soldar ela no circuito onde eu tenho o lado negativo, tá bom? Vamos olhar aqui esse modelo aqui, ó, que é um capacitor polarizado. Ele está dizendo para mim que aqui em cima é o positivo. Se aqui em cima é o positivo, gente, automaticamente aqui embaixo é o negativo. Se eu fosse soldar esse circuito aqui, então essa haste, eu tinha que soldar ela aqui, e essa outra haste, eu tinha que soldar ela aqui. E esse aqui é o meu circuito, tá vendo? Então, no meio, ó, gente, ó, isso aqui é um sinal condutor, só que no meio dele ele está aberto, ele está interrompido, né? Ó, ele está interrompido, e aí no meio dele a gente tem um capacitor. Então, pessoal, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou desenhando, ele é o sinal de capacitor polarizado. Eu tenho também um capacitor fixo, aí ele não é polarizado, tá vendo? Ó? Os dois lados são iguais, ou seja, tanto faz você soldar aqui o haste aqui e a outra na outra ponta, que ele, né, não tem a questão de positivo e negativo, ele não é polarizado. E aqui eu tenho um capacitor de variação, tá? Um variclap, mais ou menos, poderia ser até um potenciômetro também, ele tem lembra um pouco o formato de um potenciômetro. Mas aqui é um capacitor do tipo varistor, ele vai oscilar, né, o seu trabalho, a sua capacitância aqui. Então, ele é um capacitor que ele permite ser controlado para poder trabalhar mais ou menos de acordo com a necessidade. Quando eu falo circuito aqui, quando eu falo circuito para vocês, isso aqui é um circuito eletrônico, tá vendo? Ó? Vou tirar um pouco o zoom dele, ó. Esse é um circuito eletrônico, né? É um circuito eletrônico complexo, né? Porque tem várias componentes. Isso aqui é um circuito integrado, tá? Esse aqui é um CI. O modelo desse CI é o U1601. Se eu fosse pesquisar ele na internet, possivelmente eu acharia alguma referência sobre ele. E esse aqui é um circuito, é um CI, que ele tem vários terminaizinhos que ele está ligados aqui no meu circuito, ó, que é o circuito mais complexo, tá vendo? Ó? Então, quando eu falo circuito, isso aqui é um circuito eletrônico. No nosso modelo de aula aqui, ó, esse aqui seria o nosso CI, né? Só que o nosso CI ele acaba aqui, ele começa aqui e ele acaba aqui. Mas ele poderia ter uma continuidade, onde ele vai ligar um outro componente, daqui ele vem para cá, o traço é para lá. É claro que isso não é desenhado, gente, assim, aleatoriamente, entendeu? Cada trilha, né, ó, cada parte do circuito tem que ir para um componente certo, tá bom? No nosso caso aqui, é, no nosso caso aqui, esse capacitor aqui, eu só estou destacando para vocês o que ele é, como que a gente vai ligá-lo. Então, quando ele tiver polaridade, a gente vai precisar respeitar a polaridade, e aí a gente vai ter que procurar achar onde é essa polaridade. No nosso caso aqui, esse modelo de capacitor, ele indica claramente que é a polaridade. Mas aí a dúvida é, né, gente, para que ele serve? O que ele faz, professor? Então, gente, o capacitor, se vocês observarem aqui, ó, vocês conseguem perceber o seguinte, ó, esse capacitor, ele é de 16V, tá bom? 16V quer dizer que ele é de 16 volts, tá bom? Ou seja,
Se a gente medir o circuito dele aqui, o circuito dele, quando ele estiver operando, quando ele estiver trabalhando, funcionando, ele tem que trabalhar dentro dessa faixa de 16 volts. Se, por exemplo, você der uma tensão menor, por exemplo, ó, 10 volts, 10 volts seria não seria suficiente para ele fazer o ganho de trabalho dele de energia. Então, ele vai tentar funcionar 10 volts, mas ele possivelmente não vai conseguir fazer, desempenhar todo o seu papel. Vai estragar, professor, 10 volts nele? Não. 10 volts não vai estragá-lo, mas vai fazer com que o circuito onde ele está conectado provavelmente não funcione corretamente, mas o capacitor não vai estragar. Agora, gente, vamos imaginar que fosse uma tensão mais alta, por exemplo, ó, 25V, 25 volts, ou seja, eu fui medir lá o circuito, quando eu olhei estava dando 25V. 25V, pessoal, está caindo em um componente eletrônico que foi projetado para suportar 16V. 16 volts. Então, é provável que esse capacitor aqui, ó, ele esteja trabalhando, se não queimou, né? Se ele não queimou, ele está trabalhando no limite dele. E eles têm uma tolerância, eles têm um limite que ele aguenta. Essa tensão de 25 volts é alta. É possível que ele esteja no limite dele. O que vai acontecer aqui? Ele vai começar a não conseguir manter, né, o trabalho correto, ele vai superaquecer e ele vai abrir. Abrir, no caso, aqui eu quero dizer para vocês que ele vai deixar fuga, passar corrente, ou ele pode abrir totalmente queimando, tá? Mas provável é que ele deixe passar fuga de corrente aqui. E isso é ruim, tá? Então, assim, eu estou falando agora passar corrente. Então, a gente tem dois termos aqui que nós estudamos na eletrônica. Um deles é tensão elétrica. Tensão elétrica, pessoal, é a força necessária para ele trabalhar. Agora, corrente é o que é passado no circuito eletrônico. Como eu estou dizendo para vocês que agora vai passar mais corrente do que deveria, é provável que esse circuito aqui ele queime algum outro componente, porque o capacitor não está conseguindo fazer mais o trabalho dele. E ele não está conseguindo, não é exatamente por uma falha dele, é porque por algum motivo, algum problema, né, ó, temos uma tensão alta passando no circuito. Em termos eletrônicos, tá, pessoal? Em termos de circuito eletrônico, quando isso ocorre, a gente tem que medir vários pontos do circuito para entender, para achar aonde é que está passando esse 25 volts, tá bom? O capacitor, de forma isolada, sozinha, ele vai funcionar normal quando ele receber a tensão correta de trabalho dele. É assim que ele vai funcionar, tá bom? O que que esse capacitor faz, pessoal? Agora eu queria que vocês olhassem esse número aqui, ó. É um número 1000, tá vendo? Ó? Número 1000. E esse aqui não é bem um M, é um M, mas é mais um M de microfarad. Esse F é de farad, ok? Esse valor aqui é um valor bem baixo em termos de corrente. Ele está dizendo que ele trabalha, ele suporta trabalhar, manter uma capacidade de 1.000 microfarads. Então, quando ele está operando dentro da tensão correta, esse capacitor trabalha com uma capacitância de até 1.000 microfarads, que seria o ideal para o circuito que ele foi projetado, tá bom? Como que você reconhece um capacitor numa planilha, no circuito eletrônico? Esses são os símbolos dele, tá certo, gente? A gente procura esses símbolos aqui, ou esse aqui, ó. Vamos dar uma olhada, então, rapidinho, lá na placa do celular, ó. Vou levar vocês até a placa do celular. Então, por consequência, gente, ó, a gente vai deduzir, ó, que isso aqui é um capacitor, isso aqui é um capacitor. Esse capacitor, pelo desenho dele, ele não tem polaridade, não tem polaridade, tá vendo? Esse item aqui, ó, parecendo uma anteninha, isso é o sinal do terra, seria o negativo, tudo bem? Esse aqui e esse aqui, ele está ligado no terra, na placa. Vamos procurar mais capacitores, ó. Achei mais dois, ó. Dois capacitores, e esses capacitores eles são do mesmo modelo. Por que que eles são do mesmo modelo? Ó, eles têm as mesmas referências. Vamos descer mais um pouco, né? Vamos descer mais. Achei outro símbolo, professor. Então, gente, esse símbolo aqui não é do capacitor. Então, vamos descer aqui, vamos procurar mais, vamos procurar.
Achei mais um aqui, ó. Então, essa parte desse circuito aqui, ele está cheio de capacitores com as mesmas especificações, tá bom? Não tem problema. Eu separei uma imagem para vocês aqui na web, na internet, ó, de várias placas e circuitos. Então, aqui, ó, eu tenho um circuito e aqui eu tenho outro. Estou puxando para vocês agora esses circuitos. E quando a gente olha ele aqui, ó, então dá uma olhada aqui, ó, que nesse caso, ó, dá para vocês verem aqui, ó, quando a gente tem aqui capacitor, ó, capacitor, certo? Capacitor, tá vendo? Então, pelos símbolos a gente consegue identificá-los. Tá. Gente, ó, então assim, capacitor é um componente eletrônico, né? Em alguns modelos ele tem polaridade. Capacitor tem as suas especificações. Uma delas é a tensão de trabalho, né? É o volts. Tensão de trabalho é volts. Gente, existem vários valores de tensão de trabalho. Esse aqui é de 16 volts, mas tem capacitor de 1,5 volts, tem capacitor de 2 volts, tem capacitor alto de 250 volts, 400 volts. É claro que quando a gente fala de celular, nós estamos falando de tensões extremamente baixas, capacitores de 1 volt, 1,5 volt. Tudo bem? Vamos fazer um estudo agora sobre um próximo componente eletrônico, que é o resistor. Tá? O resistor, pessoal, é um componente bastante interessante. Ele é um araminho que ele tem uma base, né, uma pasta nele. Essa pasta aqui, gente, ela foi modificada quimicamente e ela permite, nesse condutor aqui, ó, uma determinada passagem de corrente. E essa passagem de correntes está relacionada com o valor de resistência dele. Dele quem, professor? Do resistor. Então, esses valores diferentes aqui diz o quanto ele é forte em resistência, ou seja, em segurar a resistência, e não deixá-la passar. O símbolo na eletrônica do resistor é esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o símbolo, né, do resistor. Ou seja, quando você vê um circuito que tem esse símbolo aqui, você tem que pensar que nesta área tem uma resistência. Aí eu vou voltar aqui a uma aula anterior que eu dei para vocês, ó. Eu vou voltar aqui, ó, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, ele tem a ver, ó, com a resistência, ou seja, esse carinha aqui, ele está fazendo o trabalho, né, da resistência, ou seja, ele é o responsável em deixar ou não deixar a corrente passar. Quanto mais alta a resistência dele, menos corrente vai passar. Quanto mais baixo for a resistência dele, mais corrente vai passar. Por esse desenho aqui, eles estão fazendo uma analogia a ele diminuir aqui o espaço, né, que vai passar a corrente, tá bom? Voltei aqui porque foi uma figura que eu mostrei para vocês e agora, juntando as coisas, começam a ficar mais claro. Então, resistor é um componente eletrônico, né? Em que ele é modificado quimicamente, fisicamente também, né? Para poder passar mais ou menos corrente. Quando eu levo vocês até a planilha que eu tenho lá, o celular, tá? Vocês vão perceber lá que tem algumas partes do desenho que a gente vai ter o símbolo do resistor. Vamos ver se eu acho aqui algum para vocês aqui, ó. Tá, ó, achei aqui, ó. Esse aqui não é, tá, pessoal? Isso aqui não é o símbolo do resistor, ó. Tá bom? Estou apontando aqui para vocês, ó. Esse FL1609 não é, isso aqui é um filtro, tá bom? Daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Mas esse aqui é um resistor, ó. Esse daqui, ó, esse R1604, ele é um sinal de um componente resistor. E olha que bacana, gente. Esse R é de resistor, professor? Sim, esse R é de resistor. Como esse C aqui é de capacitor. Então, reparem que aonde você tem um R, você tem uma referência dele, 1605, e você tem uma indicação clara que ele é um componente eletrônico do tipo resistor, né? Qual é o valor dele, professor? O que que ele faz aí? Aí a gente vai estar estudando isso dentro quando a gente começa a analisar circuito, tá bom? Então, resistor é um componente eletrônico, né? Ó, que quando ele está no circuito eletrônico, ele vai permitir a passagem
mais ou menos de corrente elétrica. Eu estou ligando aqui só para mostrar para vocês, então, gente, que seria isso daqui, ó, tá vendo? Ó? Então, a corrente ela vai estar passando por aqui, ó, e ela vai passar para o outro lado, tá vendo? Ó? Só que esse resistor aqui, ele vai dificultar aqui a passagem da corrente, e do outro lado vai passar menos corrente, entendeu? Mas quanto maior for o valor do resistor, tá vendo? Ó? Menos corrente passa, tá bom? E aí, ó, eu vou dizer o seguinte para vocês, ó, quanto maior for o valor da tensão, tá bom? Quanto maior for o valor do volts, né, ó, maior é a força que vai empurrar a corrente, mais corrente passa, tá bom? Então, na verdade, essa análise aqui entre tensão e corrente e resistência, essa análise, ela vai nos levar para a fórmula, tá bom? Então, para a gente poder analisar quanto que a gente joga de tensão, quanto que vai de corrente, a gente tem que voltar aqui a esta fórmula, tá ok? Voltando então para a questão dos resistores, eles são colocados no circuito, tá? E aí você pode ter vários resistores, tá bom? Essas cores aqui, eu vou trabalhar com vocês em laboratório, mas elas têm um significado para nós. Nós temos uma tabela na eletrônica, uma tabela padrão, tá, pessoal? Em que essas faixas aqui, ela determina um certo valor, tá? A quantidade de zeros e o multiplicador. E aí eu acho o valor do resistor. Esse resistor aqui, ele é de 1.000 ohms, tá vendo? 5% de tolerância. Essa faixa dourada aqui, ó, essa faixa ela indica a tolerância que esse resistor é capaz de suportar, ou seja, o quanto ele é tolerante no valor que ele está indicando para nós. E como que chegamos nesse valor aqui de 1.000? É assim, ó, essa primeira faixa nesta cor. Tem que ser nesta cor. Vale o número 1. Professor, e se fosse uma cor diferente? Então seria outro número. Na próxima aula eu mostro a tabela para vocês, tá bom? A segunda faixa, nesta cor, indica a quantidade, indica o outro valor, que no meu caso aqui é zero. Então, se fosse uma outra cor, possivelmente seria um valor diferente de zero. Então, qual é o valor que eu tenho aqui? 1, 0, no caso 10. No caso 10. Agora, a terceira faixa ela é interessante, gente. Ela é um multiplicador, tá? Desse valor aqui. Então, quando a terceira faixa é vermelha, a gente multiplica o número que nós achamos por 100. Então, 10 vezes 100 é 1.000. Então, o valor desse resistor é 1.000 ohms e a tolerância dele, né, o quanto ele pode suportar, é de 5%. Tá vendo? É dessa forma que a gente mede um resistor comum, tá? Um resistor comum, tá bom? Eu vou avançar aqui para a aula do diodo, mas antes de eu continuar, João ou Sami, quer fazer alguma pergunta aí? Eu posso continuar. Pode continuar, professor. Beleza, vamos, Pode vamos, continuar. tá joia. Vamos tocar então, gente, porque como eu tenho dado muitas pausas assim na aula, é melhor a gente tentar concluir aqui, tá? Vamos falar um pouquinho do diodo. O diodo é um componente que foi criado há algum tempo atrás na eletrônica e ele faz algo extremamente interessante no mundo da eletrônica. Ele faz com que a corrente circule numa única direção. Tá? Então, o diodo ele é usado no circuito para quando a gente estiver trabalhando um circuito complexo e você quer que somente para um lado passe corrente e do outro não passe mais a corrente, seja bloqueada, a gente usa o diodo no sentido contrário, e aí ele bloqueia a passagem da corrente. É claro que o diodo sozinho, isolado, ele não tem muito sentido, tá bom, gente? Ele vai ter sentido quando ele está empregado em um circuito eletrônico, tá bom? Então, aqui tem a descrição. O diodo convencional é composto por dois blocos de materiais semicondutor, um do tipo N e outro do tipo P. Esse do tipo P é neutro e o outro é positivo. A sua representação esquemática é a seguinte. Esse desenho aqui, então, é o desenho do diodo. Então, lá na planilha do celular, lá naquela folha do celular, se eu encontrar algum símbolo daquele formato, eu vou achar que é um diodo. Aqui eu não estou achando, você vê que é do iPhone, eu estou mostrando para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês uma planilha aqui, então, que eu peguei do meu navegador aqui. Vamos pegar aqui uma outra esquema eletrônico. Tá bom.
Esse aqui, gente, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, mas aqui desse lado aqui, ó, eu tenho um diodo, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu tenho outro diodo. Então, nós temos nesse circuito eletrônico, nós temos um capacitor, né? Nós temos um diodo e aqui o resistor, eles não fizeram aquele desenho, certo? Eles colocaram o R2 e desenharam fisicamente o resistor. Então eu enxergo esse item aqui, ó, esse R2 como esse R3, como sendo um resistor, apesar de não estar com o desenho né, do símbolo do resistor. Então, gente, na verdade, um resistor sozinho também não serve para muita coisa, como é o caso de um capacitor. Mas quando você pega capacitor, resistor e diodo, tudo num circuito, você acaba tendo aí um sentido para eles, tá bom? Voltando para a nossa aula, eu queria mostrar para vocês que, aí eu vou saltar um pouquinho, que nós temos num circuito combinação de capacitores e combinação de resistores, tá bom? Então, eu estou demonstrando para vocês agora aí que nesse circuito aqui, ó, eu tenho um circuito onde ele tem um capacitor, dois, três capacitores, onde eles estão em paralelo, eles foram soldados paralelo, uma perninha para lá, uma perninha para cá, uma perninha para lá, uma perninha para lá, e aí o circuito corre neles paralelo. O mesmo modelo vocês terão aqui à esquerda. Ó. Esse modelo, apesar de estar nessa forma, ele está soldado um para cá, um para cá. Então, um polo para cá, um polo para cá. E aqui estaria um capacitor, aqui estaria um capacitor, aqui estaria um capacitor. E aí eles estão soldados no circuito de forma paralela. O circuito vai vir aqui, gente, ó. Esse aqui é o circuito, ele vai embora, né? Ó, continua, ó, tá vendo? Então são vários capacitores. Quando você tem esta combinação em paralelo, eles assumem um valor diferente do que foi projetado de forma individual. E aí também existe os circuitos em série. Os circuitos em série, aí eles estão montados aqui. Repare que aqui eu tenho um positivo, o positivo vem até aqui, ó. Aí ele para. Aí eu tenho o negativo vem até aqui, ó. E aí ele para. Mas quando o circuito fechar, aí o negativo ele vai começar a circular, né, no circuito nessa direção, passando para cá, né? E o valor do capacitor vai ser a combinação do que está em série. Então, repara que esse tipo de circuito, ele é diferente desse aqui. Esse aqui é um modelo de capacitor, mas se você olhar resistor, eu também tenho ele feito de forma paralela e de forma em série. Na próxima aula, eu vou continuar com vocês a partir desse estudo, ou seja, componentes ligados em paralelo e componentes ligados em série. No caso desse resistor, aqui ele está em série, ó, um do lado do outro, né, ligado em série. É o que o desenho aqui está mostrando, tá vendo? Fica para a próxima aula eu comentar sobre o filtro, tá? Então vai ficar para a próxima aula. E aí eu falar dos circuitos em série e paralelo, e aí eu vou dar exemplos para vocês em planilha, tá bom? E aí eu já falo também do transistor, que foi o tema do trabalho de vocês, né? Vocês falaram sobre transistores aí, tá bom? Nessa parte da aula aqui, a gente está começando a estudar e analisar ó, circuitos eletrônicos, tá vendo? E quando eu mostro um circuito eletrônico para você, ó, qualquer um que eu pegar aqui agora, ó, se você se você se apegar ao que nós falamos em termos de capacitor, resistor, e diodo, você já é capaz de identificá-los. Por enquanto, o que eu preciso de vocês é que a gente comece a identificá-los e entender a função individual dele na eletrônica. Depois a gente fala do conjunto, falamos do circuito, tá bom? Por questão de tempo, a aula vai inspirar daqui a pouco, e aí eu não pretendo voltar hoje, tá, para a aula, tá bom? Eu gostaria de mostrar para vocês que é muito importante para nós, novamente, essa ideia, tá? Os componentes SMD.
Os componentes SMD, pessoal, são componentes minúsculos que estão em placas de circuitos integrados, como placa de celular, é muito comum. Então, eu separei para vocês aqui na internet alguns capacitores SMD. Tá vendo? Eles são extremamente pequenos, tá? Chegando a ser menor do que um grão de arroz. E o que que esse capacitor faz, professor? Ele faz aquilo que nós estávamos discutindo. Ele é capaz de segurar a corrente e liberar ela dentro de um determinado valor especificado, né? Tem como a gente identificar o capacitor no circuito, tem como a gente entender qual é o seu valor de funcionamento, e a mesma coisa é um resistor. Nas placas de celulares existem muitos resistores, né? E tem como identificar os resistores. Vamos colocar aqui, ó, resistor na placa do iPhone 6, vai, iPhone 6. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Olha lá. Então aqui, ó, eu estou na placa de iPhone, tá vendo? Ó? E aí aqui ele está indicando para mim, possivelmente, não vou conseguir ampliar a imagem para vocês, tá? Agora, mas possivelmente aqui, ó, ele está me dando aqui o trabalho, o problema que eu tive. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem aqui para o nosso PowerPoint aqui. E aí eu darei um zoom para vocês. Deixa eu ver se ela vai vir. Ah, ela veio, ó. Eu vou ampliar aqui só para vocês verem, tá, gente? Ó, tá bom? Só para vocês verem. Então, a ideia ó, do que seria ó, um resistor, né, ó, no formato SMD. E o que que ele está fazendo aqui? Ele está analisando aqui o funcionamento dele. Vocês podem observar um fio roxo aqui. Você pode chamar isso de gambiarra, tá vendo? Mas a pessoa soldou aqui direto, ela fez um curto direto, possivelmente ligando um ponto ao outro, por encontrar problema de funcionamento nesse circuito aqui. Provavelmente isso que ele fez deve ter resolvido o problema dele. A gente não recomenda muito essa prática, né? Mas funcionando, de repente, foi a única alternativa que ele encontrou, tá bom? Então a ideia de falarmos de componente eletrônico é essa. É para quando a gente encontrar uma placa eletrônica, a gente conseguir fazer a identificação dos componentes aí, né? Conseguir fazer uma leitura prévia aí, se não uma leitura completa, pelo menos uma leitura parcial sobre eles aí, tá certo? Voltando aqui então para a nossa questão da aula, eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu finalizar a aula hoje. João, Sami. Não, professor. Beleza, então. Eu vou fechar a aula Não. aqui, tá bom. Eu vou fechar a aula aqui, eu vou mandar isso aqui para vocês, e aí a gente volta a se falar na quarta-feira. João, eu tenho anunciado para o pessoal que é provável, tá? Que a gente volte às aulas presenciais na semana que vem. Até quarta, quinta-feira eu devo ter essa posição para confirmar para vocês, tá bom? Boa Tá noite, bom. Ok, gente. boa Obrigado, hein? noite. Até quarta. Até.